Nós acabamos de voltar de uma viagem para Roma e essas são 20 dicas que eu gostaria de saber antes de ter ido. E nesse vídeo eu vou cobrir vários assuntos diferentes, como preparar a sua viagem para Roma, as diferenças culturais entre o Brasil e a Itália que você tem que saber, as melhores áreas para ficar e também para visitar, como evitar as principais armadilhas de turistas e também os turistas e os maiores arrependimentos que eu tive na viagem que eu mudaria se pudesse voltar atrás. E a primeira dica é, qual é a melhor época para visitar Roma? E essa é uma coisa importante porque a maior parte das pessoas associa a Europa apenas com frio muito intenso. E claro, lá faz muito mais frio que aqui no Brasil. Então acha que a melhor opção vai ser ir quando tiver no verão, bem no momento das férias. Só que Roma é uma cidade que fica muito quente. E além disso, a época do verão é a época de férias que tem a maior quantidade de turistas. Então significa uma cidade que vai estar mais cheia e mais cara. Não aconselho ir na época do verão. Tem como escapar um pouco sem ter tanto frio, um pouco antes do verão e um pouco depois. Principalmente na época da primavera. Mas a minha época favorita para visitar esses locais da Europa é no final do inverno, que foi a época que a gente foi agora, entre o final de fevereiro e o início de março, porque não tá tão frio assim. É um frio parecido com o sul do Brasil, que fica na faixa ali entre 5 e 15 graus, e você consegue usar roupa, caminhar e fazer tudo tranquilamente. Vários dos dias que nós estivemos por lá estavam fazendo bastante sol, tudo sai mais barato nessa época, porque é considerado uma época de baixa temporada, e a maior parte dos lugares turísticos não fica tão cheio. E isso me leva à segunda dica: os dias que você escolhe ficar em Roma também vão impactar em vários pequenos detalhes da viagem. Nesse caso, nós fizemos uma viagem pela Itália durante mais de 25 dias. Nós decidimos os dias de ficar em Roma unindo uma questão de custo-benefício e também pensando nas atrações. O preço dos hotéis mudava de acordo com o dia da semana. No fim de semana era mais caro, enquanto durante a semana era mais barato. Como nós decidimos ficar 5 dias inteiros lá em Roma, nós programamos para pegar o máximo de dias que fosse mais barato, que não pegasse o fim de semana, e além disso, não estando no fim de semana, a quantidade de turistas reduzia. O que me leva ao terceiro ponto, que é planeje bem onde você vai ficar em Roma. Roma é realmente uma cidade bem grande e tem atrações turísticas em vários pontos diferentes da cidade. E não só atrações turísticas, tem bairros que são muito legais de conhecer e depois eu vou falar sobre eles, e as distâncias são grandes. E pegar Uber em Roma é praticamente impossível, porque é muito caro, não vale a pena. E além disso, é muito agradável caminhar por Roma e ver tudo que tem de histórico. Então a localização que você vai ficar vai facilitar todo esse planejamento. Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre cada trecho específico de Roma, porque eu achei a cidade muito legal, mas de forma geral, nós ficamos e recomendamos ficar numa região chamada Largo Argentina, que é uma região mais central, que é perto do Panteão, e se colocar no mapa, e eu vou colocar um mapa aqui, ela fica mais próxima de todos os pontos turísticos com uma distância um pouco parecida. Dá pra ir pra região do Coliseu, dá pra ir pra região do Vaticano, dá pra ir pra região de cima onde tem a galeria, dá pra ir pros bairros um pouco mais afastados, e é tudo relativamente próximo. É uma região mais tranquila, é uma região mais segura, tem vários hotéis bons ali, e a gente ainda achou um hotel que não teve um custo tão alto, então ficou muito tranquilo todo o processo. Só não é tão perto da estação de trem, o que me leva ao quarto ponto. Táxi e Uber em Roma é muito caro. Na verdade, na Europa inteira é muito caro. A maior parte do transporte a gente consegue fazer por trem, metrô e até ônibus. Então, quando você chega no aeroporto, se você for pegar um Uber ou um táxi para ir pro centro da cidade, vai custar uma fortuna. A maior parte das pessoas nem faz isso. É muito mais fácil e prático pegar o trem que sai lá do aeroporto e chega na estação principal da cidade, que é essa estação que a gente chegou, e ali tem como chegar de ônibus ou até caminhando. No nosso caso deu uma distância de mais ou menos 20 minutos e não gastar toda essa fortuna. O trem custa mais ou menos uns 14 euros. Lá no aeroporto tem a sinalização muito fácil de conseguir encontrar ele, comprar o bilhete. Tem que lembrar que tem que validar o bilhete na Europa, então a Europa tem algumas mudanças em relação ao transporte lá dentro que é importante saber. Você compra os bilhetes de ônibus e trem antes. No caso de ônibus, tem até em banquinhas específicas que você tem que comprar, tem que validar e tem que estar com eles. Lá na Europa, na maior parte dos lugares, eles nem ficam cuidando tanto, mas se você for pego sem esse bilhete, tem uma multa e a multa é bem cara. Isso é uma coisa importante, não esqueça. E falando em cuidar com esses detalhes, é muito importante ter um roteiro pré-definido em Roma. Roma não é o tipo de cidade que você vai simplesmente chegar e caminhar por ali achando que você vai se achar e vai conseguir ver tudo. É muito grandiosa, tem uma história gigantesca, são camadas de detalhes e épocas diferentes. Tenha um roteiro pré-definido, entenda mais ou menos o que tem na cidade para você conseguir dividir certinho em vários dias. Nós ficamos 5 dias e dá para ficar mais tempo ainda de acordo com quanto você quer aprender e entender sobre cada região. Eu acho que até tem como fazer em 4 dias, mas menos que isso você não vai conseguir ver quase nada. Não acho que faz sentido você pegar um avião para Roma para ficar 1, 2 dias ali, tirar foto na frente do Coliseu e ir para outro país. Tem gente que gosta de fazer isso,
isso, mas é uma cidade muito rica culturalmente, é uma cidade muito legal de caminhar, conhecer as coisas. Então eu diria para ter de 5 a 7 dias ou até mais se tiver tempo sobrando. Isso me leva à dica número 7. Cuidado para não colocar coisas demais no roteiro. É bem cansativo. Quando você pensa que vai no museu ou vai em alguma atração, a gente não tá falando de ficar ali durante meia hora, uma hora, tudo demora. Tem fila, e eu vou falar um pouco sobre essa questão de fila. Você tem que prestar atenção nas coisas, é tudo muito grandioso e cansa. Então, além da questão de ter o jet lag, tá num país diferente, tá caminhando muito, não adianta encher o roteiro botando muitas coisas pra fazer, porque não vai conseguir. Nós deixamos um tempo longo pra cada coisa, pra não ficar correndo. Mesmo assim, foi bem cansativo, nos puxou bastante. Então, se quiser fazer com muita tranquilidade, teria que dar mais tempo. E de qualquer maneira, eu diria pra deixar um tempo livre pra caminhar pela cidade, tomar um café pela cidade, fazer todas as outras coisas, além de simplesmente ir em pontos turísticos. E falando em turistas e filas, é uma das cidades mais visitadas do mundo, que tem muitas atrações turísticas. Lá vai ter muita fila. Se você deixar pra comprar o ingresso na hora, às vezes tem filas que são gigantescas. Tente comprar os ingressos antes. Tem que cuidar na internet, que tem muito site, que é site secundário, que vende o ingresso e bota lucro em cima. Mas de qualquer maneira, tem alguns lugares que você gasta um pouquinho mais, mas vale a pena você já ter o ingresso, porque às vezes tem uma fila específica para quem já comprou o ingresso. E assim como várias atrações na Itália, tem até ingressos que você consegue pular a fila quando vai entrar em algum lugar. O Panteão é um pouquinho mais chato para comprar o ingresso antes, mas vários outros lugares é bem tranquilo, é só pesquisar, achar o site oficial. Se tiver em italiano, tem como traduzir para outro idioma. Além disso, muitas das atrações tem uma galera lá dentro e você pode se sentir um pouco perdido. Aqui entra um dos primeiros arrependimentos que eu tive. No meio de toda a organização da viagem, eu esqueci de pegar guias para algumas atividades. Uma das coisas que eu gostaria de ter feito era ter um guia específico quando nós fomos nos museus do Vaticano. Os museus do Vaticano são grandiosos, tem uma quantidade gigantesca de coisas. A gente só pegou um guia de áudio e eu não tinha me ligado que o guia de áudio não viria com fone de ouvido, porque se tivesse um fone de ouvido era até mais tranquilo de ouvir. Então, se você for pegar o guia de áudio, eu recomendo levar um fone para plugar e conseguir ouvir. E se tiver em mais de uma pessoa, eu diria para pegar 2. Nós pegamos um, tentamos dividir e não ficou tão bom e acabou atrapalhando um pouco. Mas o melhor mesmo é pagar um guia e ir junto com a pessoa contando. Eu sei que isso pode ser um pouco mais caro na Europa. Teve lugares que a gente pagou guia e acabou saindo um preço um pouco mais alto, mas a experiência é muito, muito diferenciada. Às vezes é difícil achar em português, nós conseguimos poucas coisas. Se a pessoa souber inglês, acaba ajudando bastante. Mas se não, tem áudio em português. Agora, falando em ficar perdido lá dentro, Roma tem vários hábitos e mudanças em relação ao Brasil com questões do dia a dia. Uma delas é o café da manhã. O café da manhã dos italianos, de forma geral, é mais rápido e enxuto. Em geral, eles tomam um café, um cappuccino e comem um corneto, um doce e deu. E em Roma, principalmente, tem uma divisão entre você fazer isso em pé e sentar em algum local. Você geralmente vai ter que pagar a mais pra sentar, porque eles não têm tanto hábito e também porque tem muito turista, né? Então eles já aproveitam pra monetizar um pouco disso. E eles têm essa tradição de ter um café da manhã mais rápido e enxuto. Além disso, tem que ter muito cuidado quando você está lá organizando o roteiro, pensando quando for almoçar. Existem muitos restaurantes que abrem só no horário do almoço. Os italianos têm horários que eles fecham e ficam um longo tempo fechado. E tem alguns outros que você até consegue pegar comida. Mas se você não pegar aquele horário do almoço, talvez você vai conseguir só pegar um lanche, ou vai depender daqueles restaurantes que são restaurantes mais focados em turista. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então tenha cuidado para ver bem a hora do almoço para conseguir almoçar em algum restaurante melhor. E lá em Roma tem vários lugares que é to go. Você consegue pegar uma porção de massa para levar, pizza e várias outras coisas que acaba quebrando um galho, principalmente quando tá com pressa. Além disso, na Itália tem uma tradição que o jantar geralmente é depois das 8 da noite, mais parecido aqui com o Brasil, e entre as 6 e 8 da noite eles têm uma coisa que eles chamam de aperitivo, que você pode ir no local, tomar um drink e às vezes tem algum lanchinho junto, e leva a questão do jantar. Tem uma coisa que é bem diferente em relação ao Brasil e até outros países que nós já visitamos. Na Itália, de forma geral, se usa o jantar como uma refeição completa, ou seja, geralmente as pessoas vão para ficar durante a refeição e tem toda uma divisão em relação aos pratos. Eles dividem entre primeiro prato, segundo prato, acompanhamentos, e as pessoas geralmente ficam um tempo mais. Então tem vários restaurantes que funcionam só com reservas e você tem que fazer essa reserva porque a mesa vai ser sua a noite toda. Como Roma é uma cidade mais turística, nem sempre segue essa regra. Às vezes você consegue ir em restaurantes, principalmente restaurantes mais turísticos. Se você quiser ir em algum lugar, veja se tem que reservar e tente fazer a reserva antes, porque é uma das cidades mais visitadas do mundo. E entenda um pouco sobre a lógica de pedir os pratos lá. Eu vou fazer um vídeo mais completo falando sobre essa diferença, porque é bem interessante, que é diferente da França, é diferente do Brasil. Eles têm esse jeito específico deles que você vai pedindo cada coisa. E também, lá na Itália, se você vai num restaurante, é esperado que você vá comer um prato e cada pessoa vá comer um prato. Já teve muita polêmica
polêmica por aí com turistas que foram no restaurante, pediram um prato de entrada, ficaram dividindo tomando drink e foram expulsos do restaurante. Porque os italianos têm essa tradição da mesa ser para uma pessoa, logo eles esperam que a pessoa vai gastar tanto ali, é uma coisa cultural, mas é importante saber. Em relação à parte da gastronomia e as comidas, Roma tem talvez 3 coisas que são bem típicas ali. Primeiro é a pasta alla carbonara, que é a carbonara clássica, a melhor que nós experimentamos foi no bairro Trastevere, que é um bairro que eu vou falar um pouco depois. Além disso, eles também têm a cacio e pepe, que é basicamente uma massa que é apimentada, que também é muito boa. E outra coisa muito interessante de Roma é um bolinho chamado supli, que é um bolinho de arroz frito, que é salgado com molho vermelho, que por incrível que pareça é muito gostoso, e nós somos num lugar que tinha pizzas bem baratas em fatia e também tinha esse bolinho, vale a pena provar. Em relação aos lugares para comer em Roma, é uma cidade que tem muitos restaurantes, mas realmente essa região de Trastevere, que é uma região que fica depois de atravessar o rio, tem vários restaurantes bons, vários que você consegue ver pelo Google, que tem uma nota mais alta e tem uma gastronomia mais típica italiana e não tão focada em turistas. Vou fazer um vídeo também falando sobre vários restaurantes de Roma, mas de forma geral, aqueles restaurantes que tem cardápio grande na rua, escrito tudo em inglês, com as pessoas te chamando, que não são os melhores. O melhor seria ir num restaurante mais tipicamente italiano, com tudo escrito em italiano, tentar usar o Google Tradutor, tentar entender os nomes e fugir um pouco desses restaurantes tão turísticos, principalmente para americano, porque geralmente eles estão só focados em pegar dinheiro dos americanos. Você não vai conseguir ter a melhor experiência. E lá em Trastevere tem uns restaurantes muito bons, como o Enzo, que a gente foi, experimentou tanto a carbonara como a cacio e pepe e era muito bom. Além disso, tem alguns lugares bem populares com sanduíches lá, que eu também vou deixar algumas indicações aqui. Tem o supli, tem pizza. Outra coisa muito importante de falar, se você vai para Itália, você vai experimentar gelato, que é um sorvete. Sim, mesmo no final do inverno a gente tomou muitos gelatos lá, e existe uma divisão muito importante aqui, que existem gelatos que são mais focados em turistas e existe a receita original dos gelatos. O gelato é uma mistura que vai se fazendo e gelando literalmente aos poucos, e ele fica com uma consistência guardada nos potes de alumínio e tem que manter refrigerada. Então geralmente o gelato bom vai estar escondido, fechado, e a pessoa abre uma tampinha e serve, ou ele tá muito baixinho. Aqueles gelatos bonitos que chamam a atenção, super coloridos pra fora, não são os gelatos tipicamente italianos, podem até ter um gosto bom, mas eles são muito mais focados em atrair turista visualmente. Então experimente pelo menos um desse típico italiano e veja a diferença. O melhor que nós provamos também ficou lá em Trastevere, eu vou deixar o endereço aqui. E outra dica muito importante lá é o horário do dia que você vai em algumas atrações. É uma cidade lotada de turistas, então se você vai na Fontana di Trevi depois das 10 ou 11 da manhã, vai estar lotado de pessoas. E quando eu digo lotado, é lotado mesmo. Mas se você for mais cedo ou mais tarde, vai ser muito mais tranquilo. Nós acordamos bem cedo, vários dias em vários lugares da Itália, fomos em alguns pontos turísticos e realmente valeu a pena. Ali entre 7, 8, às vezes até 9 da manhã não tá tão lotado. Então se programe se você quiser ver o local quando não estiver tão cheio de pessoas. A mesma coisa quando você for em algum ponto turístico, algum museu, algum lugar que vai ficar mais tempo. Se você entrar mais cedo, você vai conseguir aproveitar melhor lá do que você chegar na muvuca cheio de gente e tiver que fazer todo aquele trajeto. Se você quiser, você pode ficar um pouco mais de tempo em Roma e fazer alguns passeios de bate e volta e conhecer algumas regiões. Tem como ir para Nápoles e conhecer a Costa Amalfitana, tem como ir para a região da Toscana, conhecer ali e voltar. Tem empresas que fazem isso em um dia, às vezes um dia fica meio apertado. Tem vários diferentes que você consegue encontrar. Tem como você ir, dormir um dia, depois voltar, conhecer outro lugar se quiser. Nós não fizemos isso porque ficamos indo de um lado pro outro, a gente atravessou toda a Itália. Tem vários passeios diferentes, só tem que pesquisar um pouco mais. Além disso, tem alguns lugares que não são tão conhecidos, mas que são muito legais. Tem um bairro chamado Testaccio, que é um bairro que fica mais pro sul, que é um bairro mais residencial, que tem um mercadão lá, que tem lugares para comer, tem venda de roupas, artesanato, e foi uma experiência muito legal. Tinham vários pequenos restaurantes lá, tinham coisas diferentes para comer. Pena que a gente tinha pouco tempo, não dava para experimentar tudo. A gente conseguiu ir no mercadão, a gente almoçou lá, depois achou uma cafeteria, tomamos café, comemos um doce lá. É bem interessante sair um pouco dessa parte óbvia de Roma. Assim como tem algumas outras regiões que não são tão famosas, mas que tem algumas coisas muito interessantes. Tem alguns lugares que tem uma arquitetura muito fascinante. Nós fomos até a Galeria Borghese e depois nós fomos num local chamado Quartiere Coppedi, e é um lugar muito bonito, que foi projetado de um jeito muito diferente e valeu o passeio lá só pra ver aquele lugar. E mesmo ponto turístico pode ter várias experiências diferentes. Quando você pensa no Coliseu e o Fórum Romano, tem vários tipos de experiência que você pode ter, de caminhadas lá, de pessoas explicando, guias, tem lugares subterrâneos. Então pesquise com calma tudo que você pode fazer no mesmo ponto turístico, porque senão você vai visitar só de um ângulo e na verdade tem várias maneiras diferentes de ver. O próprio Coliseu é assim, você pode pegar
passeios diferentes, ver a parte do Coliseu principal, assim como tem uma parte que você vai por baixo do Coliseu, tem uma parte que vai por baixo da Fontana de Trevi. Teve várias coisas que a gente descobriu no caminho que não sabia antes porque não pesquisou. Então lembre-se que é uma cidade tão grande que o mesmo lugar, a mesma região, você pode fazer coisas diferentes. E aí você pode programar até dias diferentes. Mas enfim, eu espero que com isso você tenha uma ideia geral e isso ajude se você planejar viajar para Roma. E você, já viajou para Roma? Adicionaria alguma coisa ou discorda de alguma coisa? Deixa aí nos comentários e até a próxima.